Salve, salve! Estamos começando mais um Domcast aqui pelo Centro Universitário Dom Domênico. Programa dessa semana a gente vai falar sobre a CPA. Estamos aqui com o coordenador da CPA, Roberto, mais uma vez. Obrigado, Roberto, pela presença. A Marina também, aluna do Centro Universitário. Roberto, vou começar esse bate-papo com você, trazendo mais uma vez essa informação. O que é a CPA, hein? Bom, a CPA, ela é, antes de mais nada, um instrumento, que é uma exigência do MEC, para que as instituições de nível de graduação façam uma autoavaliação. Essa autoavaliação, ela abrange 5 eixos e 10 dimensões. Se você olhar essas 10 dimensões, tudo que você imaginar que existe dentro de uma instituição se enquadra para fazer a avaliação. Desde os banheiros, a biblioteca, o método de ensino, enfim, tudo que você imaginar, a CPA cobre, né? E aí nós fazemos essas avaliações semestralmente, e quem é o público envolvido, né? São os professores, os alunos, os profissionais que trabalham na instituição, e a sociedade civil também participa. Legal. Então a gente cobre dessa forma, né, a avaliação completa da instituição. O que é importante nisso, né? A instituição se baseia nesses dados para fazer o seu planejamento semestral, anual, né? Então, é muito levado em consideração a isso. E, por outro lado, é o instrumento adequado que as pessoas que estão envolvidas na instituição têm para fazer ou seus elogios, ou suas queixas, ou suas críticas. Esse é o canal adequado, né? Então, é para isso que serve a CPA, e ela tem um peso importante nos credenciamentos e recredenciamentos de curso. Tá, e ela ocorre uma vez por ano, 2 vezes por ano? 2 vezes por ano, né? Ela é semestral. Então, o que a gente faz? Como os questionários são muito amplos, então o aluno, ele avalia a instituição num questionário que a gente chama no primeiro semestre de parte 1 e no segundo semestre de parte 2, para não onerar demais o aluno um questionário, né? Então, a gente faz no primeiro semestre e no segundo semestre, temos os relatórios parciais, e no final do ano a gente tem um relatório completo do que foi que deu de resultado dessa avaliação. A Marina, você é aluna da faculdade, né? Sim. Que curso, Marina? Psicologia. Psicologia, legal. E como que é avaliar? Como é que é o comportamento? Porque você representa os alunos junto à CPA, Certo. que é um grupo, não é isso? Isso mesmo. E como é que você, como é que você avalia, assim, a avaliação, a participação dos alunos? Assim, como é que você observa esse envolvimento do alunado? Os alunos do primeiro semestre têm uma dificuldade de entender qual a importância do questionário. Eles acham que é mais um questionário normal. Então, quando nós, alunos, explicamos para ele a importância de, tipo, você avaliar corretamente que isso vai refletir futuramente, exemplo, os banheiros foram modificados através da CPA, porque a CPA hoje, ela tem um campo de você poder escrever aquilo que você gosta e desgosta para poder estar melhorando. Inclusive, a sala de aula, eu gosto de apelidar carinhosamente que a instituição ela tem 2 ambientes, o ambiente do colégio e o ambiente da faculdade. E precisa integrar esses 2 ambientes. E as salas de aula, por um bom começo assim, da faculdade, foi um começo que as salas eram muito infantilizadas. E aí a instituição, através da CPA, reconheceu isso e colocaram uma lousa de dupla face de que tudo que tivesse referente ao colégio, depois que terminasse a parte do colégio, ficasse virado, ficasse em branco. Então, essa é a importância dos alunos reconhecerem o questionário para estar correspondendo àquilo que eles querem para a instituição estar avaliando. Então tem um resultado, aí os alunos eles sentem isso, olha, a gente questionou, a gente, né, fez alguma solicitação e aquilo ali surte efeito, bacana, né? E, Roberto, são 2 avaliações, tá ocorrendo uma agora? Já terminou? Estamos exatamente nesse momento gerando os relatórios. Tá. Né? Então já ocorreu. Já ocorreu no primeiro semestre, né? Soltamos as avaliações no começo de junho, né? Então agora nós estamos fazendo a compilação dos relatórios, né? Estamos dando ênfase justamente na avaliação dos professores, né? Porque esses dados são importantes agora para definição dos novos professores do segundo semestre. Né? Então isso daí é muito levado a sério, né? E o que a gente nota é que está tendo um bom engajamento, né? Quando
quando você vê o retorno das avaliações, tanto nos aspectos positivos, nos aspectos que devem ser melhorados, e pelos comentários que os alunos, porque existe um campo que os alunos podem, além de dar a nota, eles podem expressar o que eles pensam, né? E a gente leva muito em consideração a isso, porque isso dá um valor qualitativo para o questionário, né? E a gente percebe que os alunos estão muito mais engajados do que foi ano passado, né? Eles entendem que é um canal onde pode se manifestar e se colocar, né? Tá certo. Marina, você falou assim que existe uma certa dificuldade no primeiro semestre dos cursos, né? Agora, do segundo, terceiro em diante, o envolvimento já entendeu. Como eles já passaram por 3 avaliações, então eles entenderam como funciona e que aquilo que eles corresponderam na CPA realmente acontece. Sim. Não é só vou ali responder e não tem um efeito. Tem um efeito. Como disse anteriormente, as salas de aula foi um exemplo, os banheiros, e tudo que é solicitado, a equipe da CPA avalia se realmente tem como fazer ou não. E como é que funciona, só aqui entre nós, assim? Porque muitas vezes você fala assim, olha, quando o aluno avalia o professor, é um problema, né? Tem essa maturidade? Ou o aluno fala assim, não, esse professor ele me deu 0, então esquece, né? Ou então eu não fui bem nessa matéria com esse professor. Rola isso ou não? Então, vai depender muito do aluno em si. Tem alguns alunos que realmente olham e falam... Eles confundem? Vou sacanear o professor. E tem alunos que conseguem separar muito bem. Tipo, não, foi um problema meu que eu não me desempenhei bem nessa matéria. Tá. Agora, o próprio sistema também, ele faz ele tem esse filtro, né? Tem esse filtro. A gente estava comentando aqui antes, qual que é o nome do programa? É o JACAD. O JACAD. Assim, a gente tem um programa, que é o mesmo programa que dá o suporte acadêmico. Né? Esse mesmo programa, que é onde o aluno ele vai lá, ver quais são as matérias dele, onde ele vê as notas que ele tirou, quantas faltas ele tem. Nesse mesmo programa, nesse mesmo sistema, né? Ele também encontra lá o questionário e lá que ele faz a avaliação. Né? Responde lá as suas perguntas. E esse sistema, ele gera um relatório. Né? Então, por exemplo, se você tem um professor que está sendo bem avaliado pela classe toda, pela turma toda, e de repente aparece 1 ou 2, né? É um tipo multiplier, né? Eles saíram fora do negócio, então isso de uma certa forma é desprezado, porque percebe que houve uma má intenção de alguém. Sim. Então, o sistema, ele garante isso, né, para dar um equilíbrio. Mas eu posso lhe garantir uma coisa, viu? O aluno dificilmente ele mente. É muito raro. Né? Olha, esse tempo que eu já estou aqui, que já não é tão pouco, né? Porque a gente tem a percepção dos alunos, né? Porque a gente está na faculdade, a gente está vendo como que as coisas acontecem, né? Então, aqueles professores que são bem elogiados são aqueles que a gente sabe que realmente são bons, né? E a instituição conhece, né? Conhece, você conhece, a gente conhece o profissional, né? Então, você percebe assim, o aluno, eu tenho essa percepção de que ele é honesto nas suas respostas, né? Pelo menos o que a gente tem visto no resultado dos relatórios. Sim. Né? Dificilmente o aluno ele fala mal daquele professor que é bacana. É muito raro isso, sabe? Né? E quando há queixa, a gente sabe que aquela queixa tem uma razão de ser. Tem uma procedência, ele procede. Procede. E aí como é que faz isso? Conversa com o professor? Não, então, isso daí é que aí a nossa atuação de CPA já é para coordenação. Ela chega até o ponto de que a gente prepara esses dados e encaminha. Tanto para a reitoria como para a coordenação. Né? A reitoria ela recebe todas essas informações, né? Os bem avaliados, os que não estão tão bem, né? E os coordenadores também. Né? Justamente que vai direcionando, né? E serve como feedback, né? Sim, o coordenador é um instrumento para ele dar feedback. E para o profissional também. Para o profissional também. Como que ele está sendo visto pelos seus alunos, né? E a CPA ela é tão importante porque assim ela até mesmo o MEC, né, tem uma conferência. O MEC. Porque assim, o Centro Universitário ele recebe visitas do MEC sempre, né? Não é à toa que tem a nota 4, a nota 5. E a CPA é um dos itens avaliados. Um dos itens avaliados e que a gente responde lá para os profissionais do MEC quando fazem a nossa avaliação. Né?
e a gente apresenta os resultados e eles cobram, né? Então isso é levado muito a sério e o que a gente tem de rumores, né, é que deve ficar ainda um pouco mais, como a gente poderia dizer assim, vai ficar um pouco mais relevante o resultado da CPA na avaliação do curso. Perfeito. Isso é o que os rumores estão falando por aí lá de Brasília, né? Sim. Agora, Marina, nessas solicitações você acompanha por parte de aluno, mas e por parte da CPA também. O que mais te chamou a atenção? Por exemplo, assim, existem as solicitações, no caso da lousa, mas da estrutura física também, tem algo que você fala, nossa, aqui foi um encaminhamento do alunado? Acontece porque, principalmente, a instituição é uma instituição antiga. Então, sim, alguns alunos, quando olham a infraestrutura, acham que é muito antiga. Mas quando chega em sala de aula e vê que, além da infraestrutura, o profissional que está lá na frente é muito importante, eles acabam meio que ficando mansos, vamos dizer assim, que uma coisa é você tá numa infraestrutura, outra é você se inserido dentro do mercado de trabalho com profissionais bons. Então, eles acabam meio que relevando e estando um levando o outro, basicamente. Sim. Isso é muito interessante, né, Roberto? A gente sempre fala isso, assim, o centro universitário ele consegue trazer essa visão tradicional, né, de 50 anos aí, mais de 50 anos, né, de uma instituição que está enraizada na questão da educação, mas ao mesmo tempo ela vai nisso que a Marina está falando, né, ela traz o que é novo, ela vai, né, ela se adequa aí para uma juventude com novos cursos, como nós tivemos aqui com biomedicina, como terapia ocupacional. Isso é muito interessante, né? Sim. Porque é uma instituição que tem raiz, mas ao mesmo tempo que tem folhas novas aí, frutos maravilhosos, né? Mas eu vou te falar, a CPA ela é bastante abrangente, né? Né? Assim, a gente escuta pleitos, né? Por exemplo, precisa melhorar a biblioteca, se bem que a biblioteca já foi modernizada por conta da CPA, né? A própria nossa recepção, a entrada daqui da instituição, o elevador, ela foi melhorada por causa da CPA, né? O elevador, o pátio, o nosso pátio, né? A área lá de convivência, ela foi modernizada por causa da CPA. Então, são muitas coisas. Já num passado um pouco mais distante, a instituição foi climatizada por causa da CPA. Tanto é que tem aparelhos aí de ar-condicionado que você vê lá uma menção da CPA dizendo você pediu, nós fizemos, um negócio mais ou menos assim. É o selinho que a gente é um selinho que a gente tem aí quando tem um ganho. E outra coisa também, Lauro, que é importante a gente colocar, que é o seguinte, a gente divulga o resultado, né? Sim. A gente tem banners que a gente coloca para a instituição, falando dos resultados, né? Aqueles pontos mais importantes, né? Além de estar publicado no site da instituição, os relatórios, né? Então, os relatórios estão lá, para qualquer pessoa que queira ver, não precisa ser necessariamente da instituição. Qualquer pessoa tem lá uma aba no nosso site que pode entrar lá e ver todos os relatórios que nós temos da CPA estão lá. Né? Bacana. Então é bem transparente mesmo. Bacana, Roberto. Marina, vou agradecer a participação de vocês aqui. Mais uma vez. Nós agradecemos, né? Poder vir aqui falar do nosso trabalho, do nosso produto. E depois voltar para falar como é que foi aí né? Passou pela avaliação e agora você está fazendo aí, vendo os dados, né? As informações, né? Exatamente. Tá bom? E parabéns pelo trabalho da CPA, isso é super importante, gente. É legal você ver que é uma instituição, né, que atua de forma democrática, para que todos participem, né, e ajudem na construção, né? Bacana, Roberto, Marina, obrigado. Obrigado você, Laura. Olha, a gente volta na próxima semana. Antes eu quero lembrar o seguinte, a gente está aí começando o segundo semestre, tem matrículas abertas, tem cursos novos, você não tem desculpa para não estar fazendo aí o seu primeiro curso superior ou for retornando aí à universidade, tá bom? A gente volta na próxima semana, até lá.